Aleluia. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Amém. Essa obra é de Deus. Essa obra é avançada. Avançada. Aqui é casa de cura, casa de ativação profética. Onde Jesus passava, algo tinha que acontecer. Eu profetizo que todo culto aqui, alguma coisa tem que acontecer. Algo tem que acontecer, porque Jesus está aqui. Lucas 9, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo número 6. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e também para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a cura dos enfermos. E disse-lhes: nada levais para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrais, ali permanecei, e dali não saias. E onde quer que não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés e testemunho com eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda a parte. Amém? Você pode se sentar. Glória a Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Quantos podem dizer Deus é bom? Deus é bom! Aleluia. O tempo todo Deus é bom. Aleluia. Amém. Estamos felizes de estarmos novamente em casa. Amém. Nós temos cumprido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que diz: ide por todo mundo pregando o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos a nossa casa, que é aqui, né? Nós temos a igreja local, que é aqui, mas nós temos essa grande comissão. A tema da mensagem de hoje é a grande comissão. Diga comigo, a grande comissão. Mais forte, a grande comissão. Glória a Deus. Nós estamos cumprindo aquilo que veio da parte do Senhor, indo às nações, pregando. Nós estamos felizes porque Deus não é homem para mentir. Nenhuma das suas palavras pode cair por terra. Deus nos disse que esse ano eu e minha família iríamos para a África, né? E isso era algo impossível, mas Deus é o Deus dos impossíveis. Enquanto muitos estão falando de crise, enquanto muitos ministérios grandes no Brasil, big ministérios, né, estão deixando de plantar igrejas porque dizem que estão sem arrecadação financeira, sem dinheiro, nós estamos avançando porque nós não servimos a homens, nós não servimos a economia do país, nós servimos ao Deus que é dono do ouro, da prata, dono de tudo. É Ele que é dono de todos os governos. A Bíblia fala que todos os reis virão até Ele, todos os governos da terra, naquele grande dia, no fim dos tempos, virão até Ele, prestar contas a Ele. Veja só, que cada vida vai prestar conta para Deus da sua salvação. Cada pastor vai prestar conta não só da sua salvação, como também das igrejas que pastoreou. E cada rei, porque existem países que ainda tem rei, nós somos um país que lá é um rei, não é presidente. E cada governo fala o quê? De primeiro-ministro, modelo de governo, presidente, irão prestar contas do modelo de governo que colocaram nas suas nações. A Bíblia fala que todos os governantes da terra virão até Ele. Por que virão? Irão prestar contas a Ele. Então nós não servimos aos governantes, nós servimos àquele que governa os governantes. Amém? Então quando nós temos um propósito, Ele fala: eu vou mandar a provisão, porque é o meu propósito esse mundo. E Deus proveu tudo, irmãos. Nós estivemos por 18 dias no continente da África, por 3 países, nós rodamos mais de 3.000 quilômetros de carro, indo para vários países, nós passamos por 3 países, e Deus agiu poderosamente, né? Louvado seja Deus, não ficamos doentes. Teve pessoas perto de nós que adquiriram malária. Eu falei: como é que pega malária? Aí a pessoa que estava com malária falou assim: está vendo esse tanto de mosquito voando aqui? Eu estou vendo.
Aí falou assim: se o mosquito vir e picar uma pessoa que está com malária, no caso eu, e picar você, ele passa a malária para você. E nós não tínhamos aquela rede para pôr na cama, não tínhamos de novo, terceira vez que eu vou ser repelente, não levei repelente, e nós estamos lá. E na hora de ir embora, você vai levar o remédio para malária, porque lá no Brasil não tem, só tem aqui. É o que assim, né? Aí eu falei: se você levar, você tem que levar para cada um, porque não tem para uma pessoa, você não sabe se não pode pegar, se não pode pegar. Aí, se você compra, e você não tem fé, se é um de pouca fé, você vai comprar remédio, aí ele peitou, né? Aí eu não levo essa coisa para casa, eu falei: não vou comprar coisa nenhuma, né? Eu não vou comprar esse negócio, não vou ter malária nenhuma. E até aqui não deu nada, não vai dar nada. Glória a Deus. E foi uma experiência maravilhosa. Nós sabemos que vocês estão curiosos de saber muitas coisas, então eu estou desejoso de pregar. Então eu vou trazer uma mensagem, nós vamos falar um pouco hoje sobre o que Deus fez lá, o roteiro da nossa viagem. E na quarta-feira, né, para aqueles que podem, que estão de folga no feriado, nós vamos ter um momento lá de comunhão, onde nós vamos compartilhar sobre a viagem. Porque para nós é muito difícil ter que falar individualmente para cada um. Então nós vamos reunir lá e nós vamos ter um piquenique, vamos brincar lá com os esportes, né, com bolas, e depois vamos compartilhar tudo que aconteceu, nós vamos contar para vocês. Amém? Então, você que deseja ir na comunhão, né, não se atrase, chegue lá no horário. Eu acho que às 10 horas da manhã é um bom horário, né? O que vocês acham? Dá para ir até às 9, descansar? Leva o café para tomar lá, né? Prepara o seu café, leve para lá, leve o lanche para almoçar, ficar até o final da tarde. Então, na quarta-feira do feriado, nós vamos estar indo lá para o Grupo Florestal, com a igreja, principalmente comigo. Mas hoje eu quero falar sobre a grande comissão. Nós estamos vendo aqui em Lucas capítulo 9, Jesus está dando algumas instruções para os 12. Nós não podemos confundir algumas coisas. Jesus, ele estava aqui instruindo os 12 discípulos, diferente das outras vezes que eu vi aqui, que ele estava instruindo eles depois que ele havia ressuscitado. Aqui Jesus ainda não tinha morrido, e antes de Jesus morrer, o que ele fez? Ele preparou os 12 discípulos e ele enviou eles nas cidades que Jesus iria passar, para que eles preparassem o caminho do Senhor. Então João Batista, né? Logo depois aqui, você pode ver depois do capítulo 9, ele começa o processo e João Batista é morto. Então Jesus ele dá uma ordem para os discípulos ir às cidades de Jerusalém, para que, ao redor de Jerusalém, para que preparassem as cidades para receberem Jesus. E Jesus então deu autoridade para que eles pregassem o evangelho do reino e curassem os enfermos. E eu quero falar sobre as características da comissão de Cristo. Eu estava com a minha família nesses dias na África. Muita gente confunde a África. Eu falo assim, estive na África do Sul. Eles acham que a África do Sul é um continente. Não, a África do Sul é um país. A África é um continente muito grande. E na parte sul tem um país que chama África do Sul. Também tem um outro país que chama Suazilândia, que é um país que nós somos. E o terceiro país que nós somos é Moçambique. Na Suazilândia, 60% da população é desempregada. Lá não tem presidente, é um rei. Tem um pouco mais de 1.200.000 habitantes todo o país. Nós estávamos na capital, tem um pouco mais de 200 mil habitantes. A capital da Suazilândia é Bambane. A língua oficial é o inglês e eles também falam com dialetos. A Suazilândia é o país com o maior índice de HIV no mundo, porque lá existe uma cultura tribal em que os homens podem ter muitas mulheres. Então ele tem uma mulher que é casada e vive com ela, e ele tem outras mulheres que vivem em outras casas, e ele vai lá e visita aquelas mulheres, tem relação com elas, mantém elas lá, né, em casas diferentes, e ele tem uma esposa oficial e tem as extras oficiais. Então existe muito abuso sexual de meninas que são abusadas pelos seus pais, pelos seus tios, né? Porque eles moram todos no mesmo terreno, moram os tios, os avós, todo mundo mora no mesmo terreno em casas separadas. Então eles precisam muito da palavra do Evangelho do Reino. E nós estivemos lá também nesse país.
E eu fiquei muito assustado quando eu abri o jornal, comecei a ler o jornal de lá e via várias fotos de mulheres muito novas. Eu falei, o que é isso? Isso aqui é muito comum, pastor. Eles divulgaram fotos das pessoas que morreram convidando o mundo inteiro. Eu vi só pessoas novas. Uma coisa que eu percebi lá, você deve ter percebido, que eu não vi idosos. E é muito complicado, porque a palavra de Deus fala que nós devemos ouvir os idosos, aqueles que têm cabelo branco, porque eles têm sabedoria e eles então preparam aquela geração que está aí. Então, é difícil quebrar essa cultura lá, porque não tem pessoas mais velhas, experientes, que sofreram para dizer, olha, não faça isso, não tenha essa atitude. Então o diabo ele entrou nessa cultura e nós fomos lá para trazer a libertação, para quebrar isso. E o poderoso que Deus fez lá. E isso é a grande comissão. Jesus aqui levantou os discípulos e falou, vocês vão até as cidades e vão ensinar as pessoas a guardar tudo que eu ensinei. E o que eu vi, né, nessa viagem que eu fiz? Eu fiquei pensando como é importante nós deixarmos um legado na nossa vida. Como é importante deixarmos uma lembrança. Eu estive na África com a minha família, embora. Mas qual é a lembrança que nós deixamos lá? Quando as pessoas lembrarem do Diego, da Daniela, da Sara, do Samuel, o que elas vão lembrar? Elas vão lembrar de quê? Então é muito importante servir a Deus, é mais do que pegar uma Bíblia no microfone e pregar. Muitas pessoas associam o ministério ao microfone. Não é só isso, é muito mais do que isso. Então, uma das coisas que marcou a vida deles lá, que a gente percebeu, é que quando a gente chegava em qualquer lugar público, nós estávamos com alguém sempre do país muito conosco, que nos levava, e a gente chegava, desde o porteiro, desde o faxineiro, a gente parava, cumprimentava, e a gente dava aquele sorriso, e a gente falava, Deus te abençoe, e alguns davam conversa, a gente começava a falar, e às vezes aquele irmão, aquele pastor que estava levando a gente, falava, vamos logo, porque vocês demoram mais. Eu falei, não, eu quero falar com todo mundo. Eles falaram que a gente não tem esse costume. Então isso foi algo que marcou eles. Falaram, vocês são muito amorosos, todo mundo vocês cumprimentam, todas as pessoas, né? Vocês falam com amor. Então eles falaram para nós que nós somos pessoas fáceis de ser amadas. Então eles diziam, olha, acredito que lá na igreja de vocês, a igreja deve amar muito vocês. Eu falei, pelo menos eu acho que sim. Aí ele falou, porque vocês são muito amorosos. Aí algumas pessoas mandando mensagem para mim, eu mandava, eu te amo, Deus te abençoe e tal. Aí o pastor lá me disse, você está falando com as suas ovelhas, você ama, ela que fico, o pastor. Eu falei, nossa, vocês são muito amorosos, vocês são verdadeiramente pastores. Então eu fiquei pensando, como é importante nós deixarmos um legado. Eu quero que você pense nisso nessa manhã. O que você tem deixado? Por onde você passa? Na sua família, no seu emprego, né? Por onde você passa, qual é a imagem que você deixa? Às vezes a pessoa chega na igreja no domingo, ela vamos para a casa do Senhor, coloca a roupa de Deus, pega a Bíblia e vem para a igreja. Mas de segunda a sábado, como as pessoas veem você? Veem você como uma pessoa gentil? Veem você como uma pessoa que tem paciência? Ou que perde o controle muito fácil? Não fala com aquela pessoa não, porque é muito nervosa, ela perde muito fácil. A Bíblia fala que nós temos que ter domínio próprio. É uma das características principais daquele que tem o Espírito Santo. Isso significa que nenhum de vocês aqui podem ser pessoas que têm espírito curto. Podem ser pessoas que quando alguém fecha você no trânsito, você buzina e xinga. Não pode ser pessoas que comecem a falar mal, murmurar numa fila de supermercado, ou tratar mal uma mulher que está ali com dificuldade de registrar a sua compra. Você já viu quando você está com pressa? Tudo dá errado. Você chega você fala assim, as filas estão todas cheias, chegou naquele lá que está vazio, na hora que você vai, chega na sua vida, trava o sistema. Já aconteceu isso com você? Tem alguma coisa que nós dois que sempre acontece isso comigo também. A gente vai comprar as coisas da igreja, a gente fica lá, aí eu falo, Deus vai dar minha paciência. Vai abastecer o carro, dá um problema lá, tem que cancelar, tem que começar tudo de novo. Deus ele está trabalhando em nós para que nós deixemos um legado para onde nós passamos. Nós estamos ontem com a minha família, que é aniversário da minha mãe, e nós estávamos falando isso, eu estava falando isso, Deus me deu a palavra ontem, quando nós estávamos falando isso. Nós estamos falando de pessoas da nossa família, né?
a minha bisavó, que foi a avó dele, a avó da minha mãe, falando como era uma pessoa carinhosa, como era uma pessoa gentil. E eles falando por outrora, existem outros familiares que a gente nem citou o nome aqui, ele falou, porque não conseguimos nem que nos esforcemos em lembrar de coisas boas que fizeram. Então as pessoas que não fazem coisas boas não são lembradas, elas são esquecidas. Quantos estão entendendo? Não é que nós temos que desejar sermos lembrados, não, mas nós temos que desejar sermos lembrados para que quando eles lembrem de nós, vejam Cristo em nós, para que a glória seja de Deus em nós e não do que fizemos. Então, a maior maneira de pregar é deixar um testemunho. Deixe que o seu testemunho fale por você. Tem muitos. Você pode perguntar, pastor, o senhor pregou bastante lá? Eu vou responder: o que é pregar para você? O dia que eu estive num púlpito do microfone pregando, se for um dia que eu estava em cima do microfone, eu vou te contar quantas igrejas eu preguei. Agora, se for contar também, às vezes que eu preguei alguém no posto de gasolina, às vezes que eu preguei com a pessoa que estava na rua, às vezes que eu entrei no mercado e eu preguei Jesus, às vezes que eu fui aconselhar, orar por alguém. Então, nós temos várias vezes que nós pregamos a palavra. E uma coisa que mais nos marcou foi isso, porque uma viagem missionária com a sua família é muito tensa. É passaporte, é documento, é isso, é aquilo. Tem hora que eu não entendo o que você está falando. Teve momentos que veio, eu fiquei nervoso, cansado, veio nervosismo, eu tenho que estar calmo, porque eu tenho que deixar um bom testemunho. Né? Então, é muito importante que nós entendamos que nós somos a comissão de Cristo nessa terra. Diz: eu sou comissionado por Deus. A palavra diz no capítulo 9, versículo 1, temos Jesus convocado, os 12. Essa palavra convocado, no original, significa Kaleo. K-L-E-O, Kaleo no grego, que significa chamada em voz alta pelo nome. Repita comigo: chamada em verbal pelo nome. Antes de ir para a África, eu com a minha esposa fomos no cursinho que a minha filha faz, preparatório para vestibular IBF, Instituto Federal, e eles estavam explicando como é a inscrição, como são os requisitos. E uma coisa que me chamou a atenção é que tem pessoas que desejam tanto entrar lá, e não existe o caso de pessoas que passaram na prova, mas na hora de fazer a inscrição, elas não estavam presentes na chamada oral verbal e elas perderam a vaga. Enquanto eu fui ler esse texto, Deus me lembrou disso. Então ele falou para nós que tem uma lista e eles começam a chamar pelo nome. Começa pela letra A, então começa a chamar, tem a letra A, depois em ordem alfabética. Eu imagino aquelas pessoas que estão ali guardando para serem chamadas. A primeira chamada é pela internet e a segunda chamada é verbal, oral. Então, naquele momento, abre-se uma ata e a secretária começa a escrever. Nesse momento começou a chamada oral, verbal, e tem um tempo. Então, por exemplo, aquela pessoa que está ali, a letra dela é a S, ou a SAR, ou a letra T, a letra lá de baixo, ela não pode ir no banheiro, porque se ele começar a chamar, e se chamar o nome dela, ela estiver no banheiro, ela voltar, ela já perdeu a vaga dela. Desse jeito. É muito exigente. Eu pensei, se um Instituto Federal do governo é tão sério por uma chamada oral, imagine quando Deus nos chama. Imagine quando Deus nos chama. A Bíblia fala que Ele nos chama pelo nome. A Bíblia fala que Ele nos conhece pelo nosso nome. A Bíblia fala que nós em nenhum momento ficamos ocultos aos olhos dele. Até quando nós fomos formados no ventre da nossa mãe, Ele estava nos vendo. A Bíblia fala que Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Eu não sei dizer, mas eu sei que todo dia nós perdemos fios de cabelo. Você sabia disso? Nós perdemos e todo dia Deus contabiliza, Ele sabe. Diga para o seu irmão: Deus conhece você. Ele sabe tudo sobre você. E a Bíblia diz que Deus, Ele nos chama pelo nome. Ele te chamou pelo nome, Ele te escolheu a mim e a você. E aqui o texto diz que Jesus, tendo convocado os 12. Pensa comigo, 12 pessoas é um grupo pequeno.
Aqui na primeira fileira nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essas 3 fileiras têm 12 pessoas. Então imagine Jesus em pé, e a Bíblia fala que ele os convocou. Ele não podia simplesmente ter pensado, vem cá você. Mas a Bíblia fala que ele os convocou. E esse convocou no grego é kaleo, que significa uma convocação em voz alta, oral, pelo nome. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Embora eu sou amigo de vocês, embora eu estou assento e como com vocês, eu brinco, eu durmo, eu tenho intimidade com vocês, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Verbo que se fez carne, e agora eu estou chamando vocês com autoridade para uma missão muito importante, para a missão mais importante da vida de vocês. Nós temos que aprender a primeira coisa aqui. A grande comissão de Jesus, ela vive em unidade. É muito bom a gente estar como igreja, não é, gente? É bom a gente ter comunhão, comer junto, não é? Mas nós não podemos esquecer que, embora temos esse momento de comunhão, estamos juntos, o que realmente nos move é a nossa missão em Deus. Não podemos perder o propósito dessa missão. E quando Deus nos convocar e dizer, ei, igreja, ele fizer essa convocação verbal, nós temos que parar o que estamos fazendo para ouvirmos o Senhor. Quem está me ouvindo aqui nesse momento? Então, quando Deus fala como pastor, fala, olha, você vai para a África. Então, eu falo, irmãos, eu tenho algo muito importante a dizer, é uma convocação. Deus está nos enviando para a África. Nós vamos com a minha família servir durante alguns dias a África. Então, vocês se colocaram em posição. Vocês oraram, vocês ofertaram, vocês ajudaram, cuidaram da igreja, fizeram tudo. Louvado seja Deus pela vida de todos vocês. Porque vocês atenderam a um chamado de Deus. Não é porque vocês convivem comigo, não, o Diego pastor, nem é meu amigo. Não, o pastor Diego não tem essas coisas, ele é um cara que está com a gente. Embora isso, sabe que Deus nos levantou como profetas. E quando nós estamos liderando uma palavra profética, aquela palavra tem peso, ela tem voz. Então, peraí, quando é uma chamada oral, eu não posso sair, não, eu tenho vontade de ir no Maria, não, mas ninguém vai no Maria, porque é uma chamada profética, é uma chamada oral, que Deus está nos chamando, não podemos perder, porque se depois da chamada eu chegar, acabou. Eram 12, mas se Jesus terminasse de chamar e um estivesse faltando, ele estava fora. Aqueles que estão na comissão de Cristo precisam estar atentos às orientações. Não pode misturar o dia a dia com aquilo que é sacro, com aquilo que é sagrado. Quando Deus chama você, é algo maravilhoso, é um privilégio. Quando Deus chama você, como nessa manhã, quantos querem congregar na igreja séria, serem pastoreados, né? Andarem no propósito? Eu gostei que logo eles vieram, porque aquilo era uma convocação, era um convite para algo privilegiado. Então, mesmo que você tenha momentos de comunhão, você fique bem à vontade aqui, entenda isso quando Deus está convocando você para algo. Quando Deus está convocando você à adoração, quando Deus está convocando você à oração, quando Deus está convocando você a orar pelo seu irmão. Você está lá adorando, vamos orar pelo nosso irmão. Deus está convocando você pelo nome para ser um intercessor, para ser alguém que se coloca na brecha. E você tem que responder a esse chamado. Quantos estão entendendo? Porque Deus, ele conhece você. E Deus conhecendo você, ele sabe que você não vai poder dar desculpas depois. Não, mas eu não fui por causa disso. Aí Deus vai falar, eu sei até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Eu sei que você tinha condições de ir. Você não foi porque você não deu ouvido ao meu chamado. Você não deu importância. Então é muito importante, irmãos, nós estarmos atentos ao chamado de Deus. Deus está convocando essa igreja para trazer o reino de Deus para Pouso Alegre. Posso ouvir amém? Deus está convocando esse ministério para trazer o reino de Deus para Minas, para o Brasil. Deus está convocando essa igreja, trombetas estão sendo tocadas aqui, para que nós possamos tocar as nações. Aleluia! Eu preguei lá em várias igrejas, eu conheci vários pastores, mas eu vou te dizer uma coisa. Nenhum desses ministérios tinha as qualidades que nós temos aqui. Deus nos deu algo especial. Não estou dizendo que nós somos melhores que eles, estou dizendo que Deus deu algo específico para nós, que só nós podemos fazer. Então nós temos que cumprir a nossa parte. Deus está nos chamando. Deus está chamando você. Deus está levantando os pastores aqui, os diáconos desse ministério,
E eles têm sido boca de Deus. Mesmo nós estando lá, a igreja cresceu, a igreja permaneceu, você permaneceu no Senhor, porque você ouviu a um chamado. Amém? Você ouviu a sua chamada pelo nome, estão te chamando pelo nome, estão te convocando. Quantos podem dizer eis-me aqui, Senhor? Então você deixa tudo de lado. Ah, mas eu fiz um projeto, pronto, deixa de lado. Vamos dar ouvidos à convocação do Senhor. Então a Bíblia fala que eles deixaram tudo que estavam fazendo e foram até o Senhor. E o Senhor disse: eu vou dar poder a vocês, para vocês efetuarem curas e expulsarem demônios. Veja só o versículo de número 1. Deu-lhes poder sobre os demônios e para efetuarem curas. Eu quero mostrar outra coisa para você. Eu estou sendo bem breve para eu quero ensinar algo para você. Um dos carros-chefes principais para atrair as pessoas para a igreja hoje é uma igreja que tem curas e que tem milagres. Quantos estão entendendo? As igrejas que têm curas, as igrejas que têm milagres são as igrejas que mais as pessoas procuram. Veja que o primeiro poder que Deus deu para os discípulos era expulsar demônios e curar enfermos. Ok? Isso vem de Deus, isso é bênção, isso é um poder que Deus deu. Só que é o seguinte: expulsar demônio e curar enfermo não é a linha principal do Evangelho. Olha o que a palavra de Deus diz. Aqui diz no capítulo 9, versículo 2: também os enviou para, leiam bem alto. Agora vamos ver todos juntos? Não cada um no mesmo tempo. Vamos lá, 1, 2, 3. Ensinou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Você percebe algo aqui interessante? Curar faz parte do reino de Deus? Sim ou não? Expulsar demônio faz parte do reino de Deus? Mas veja que ele faz aqui uma separação. Ele fala: eles o enviou para pregar o Evangelho do reino de Deus e curar os enfermos. Por que será que Jesus colocou dessa maneira? Por que ele rampou? Aqui tem um pacote, e dentro desse pacote que se chama Reino de Deus, e que temos vários benefícios, ele tirou um, escolheu um, que é qual? Curar os enfermos, deixou fora, destacando. Então pregue o Evangelho e, de novo, pregue o Evangelho do, aí ele tira aqui de dentro e, por que Jesus está falando isso? Porque está querendo nos ensinar o quê? No versículo anterior, ele deu autoridade para curar os enfermos. Se você ver lá na frente, os discípulos voltam e falam: nossa, os demônios, eles nos obedeciam, os enfermos eram curados. Jesus falou: não se alegrem. Olha o que Jesus falou: não se alegrem porque os demônios são expulsos por vocês. Não se alegrem porque vocês curam os enfermos. Jesus fala: mas se alegrem porque o nome de vocês está envolto no livro da vida. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Dentro do reino tem vários benefícios, entre ele cura. E ele sabe que o que mais chama atenção é as curas. As igrejas que pregam o evangelho do dinheiro, o evangelho do homem, as igrejas que têm, qual é o dom que elas têm? Todas têm cura. Sim ou não? Quem deu esse dom para eles? Deus. Só que eles têm pregado o evangelho do reino. O Senhor falou: eu estou te dando dons para expulsar demônios e curar enfermos. Aí depois ele fala: vão e preguem o evangelho do reino. E depois você vê que a prioridade primeiro é o quê? Pregar o evangelho do reino. O que Jesus está falando? Se não tiver a pregação do evangelho do reino, só a cura, está errado. Tem que ter o evangelho do reino e cura. Por que ele tirou de dentro da caixa, de dentro do conjunto da cura? Para mostrar que essas curas, o único propósito delas é para que se pregue o evangelho do reino. Quando Jesus curou 10 leprosos, um só voltou para agradecer a Deus. Gratidão é uma característica de quem é do reino de Deus. Uma pessoa que não tem gratidão, ela tem o reino de Deus? Pode uma pessoa ser curada, pergunta, de uma enfermidade que o médico não tem condições de curar? Sim ou não? E isso é um poder que vem de qual reino? Ok. Então uma pessoa que tinha uma doença incurável, curada,
e essa cura vem por intermédio do reino. Agora eu te pergunto, pode uma pessoa que recebeu uma cura, milagre, que veio do reino de Deus, ela não ser do reino de Deus? Sim. Agora vocês entenderam como é que é preocupante? Então pode ser que uma igreja cheia de pessoas curadas por um poder vindo do reino de Deus, pode ser que aquela igreja não é do reino de Deus? Sim. Quantos estão entendendo isso? Por quê? Porque a Bíblia fala que os dons são irrevogáveis. Então eles receberam o dom de curar os discípulos. Com qual propósito? Pregar o Evangelho do reino. Mas muitos estão deixando de pregar o Evangelho do reino para pregar o quê? O Evangelho do homem. O Evangelho da necessidade do homem. O Evangelho do dinheiro. Então Jesus ele faz aqui esse conjunto. Olha, é para curar os enfermos, mas não é para curar os enfermos e deixar de pregar o Evangelho. É o Evangelho do reino. A alegria não deve ser em você ser curado, mas em você ser salvo. Porque quando aqueles 10 foram embora, só um voltou para agradecer a Deus, o que Jesus falou? Quantos foram? Quantos foram? Quantos foram curados? Tinha algum remédio para curar a lepra para a época? Quem curou os 10? O poder do reino de Deus. Mas os 10 entraram no reino? Não. Só um. O que Jesus falou para ele? Bem-aventurado você, porque a tua fé te salvou. Você entrou. Nós cometemos um grande erro se curarmos pessoas sem falarmos do reino de Deus, porque elas podem ir curadas do inferno. Não estou falando contra a pessoa ser curada, eu creio, eu quero exercer o dom de cura, mas esse dom não pode ser exercido. Deus está falando que o dom é meu, e vocês estão usando o meu dom com um propósito errado. Eu dei dom para vocês curar as pessoas, mas para que essas pessoas fossem atraídas para ouvir o Evangelho do reino de Deus. E o que o Evangelho do reino de Deus fala? Fala de renúncia, fala de cruz, fala o quê? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. As igrejas que falam tanto de curas, elas falam isso? Elas falam, você precisa negar a você. Você precisa deixar a sua vontade para seguir a vontade de Deus. Então, igreja, nós temos que entender isso, que a grande comissão, ela precisa entender qual é o propósito dela. Eu vou falar aqui rapidinho de uma coisa. Foi um dia jantar numa casa do pastor de lá, tá? E a minha esposa foi pregar na igreja dele, de mulheres. E estava hospedando um pastor do Brasil. E então, na mesa, na hora do jantar, eu comecei a falar do reino de Deus. Reino de Deus, casamento. Comecei a falar sobre nós, pastores, não podemos querer usar o Evangelho para enriquecer. Eu creio que Deus pode nos prover tudo que nós precisamos, mas Deus me chamou para ser rico. Deus me chamou para ter tudo que eu preciso para cumprir o propósito. Ah, pastor, não quero ser rico, então trabalhe, estude, mas não use a palavra de Deus para carregar dinheiro. Amém? Então comecei a falar isso. Ah, irmão, atingiu o pastor que estava lá. Esse pastor que era hóspede dele. E ele pegou, terminamos a mesa e fomos sentar na sala e ele começou. Ah, pelo que eu vi, você é contra, né? Cobrar para pregar a pessoa. Ah, então você deve ser contra também a vender DVD. Porque eu vendo DVD. Aí ele fez assim para ver se é adequado. Eu sou contra. Então você é contra o que eu faço, eu sou. Porque você está errado. Você não está na palavra. O cara que eu nunca vi na Bíblia, hóspede do pastor. E nós ficamos uma hora na espada. Eu exortando ele na palavra. E sabe o que eu entendi? O que esse camarada saiu lá do Brasil para vir fazer aqui? Porque ele estava defendendo que pastor pode pedir dinheiro, que pastor pode defender DVD, que pastor pode ter carro, Ferrari, carro importado, 4, 5 carros. Ele estava falando para mim que se o pastor não é feliz com a esposa dele, pode largar e casar com outro. Que Deus não vai se desagradar disso. Eu falei, o que esse miserável veio fazer aqui? Eu falei para ele, meu irmão, você está fazendo um desserviço para o Evangelho. Você está atrapalhando o meu trabalho. E eu comecei a ter que corrigir ele, em amor, para que ele se arrependesse. Na frente do irmão. Aí ele começou a dar desculpa para mim e dizer, se ele tivesse na pregação dele, ele vai converter, não precisa disso. Aí ele começou a dizer para mim, não, mas Paulo vende tendas. E
Então eu vendo meus DVDs. Eu falei, mas você não conhece a Bíblia, não. Você é um pregador que não conhece a Bíblia. Porque Paulo vendia Pedro justamente para que ele não fosse encarecer para as igrejas que não tinham condição de sustentar ele para pregar. E você está usando esse texto para justificar a vida dos seus DVDs. Aí ele virou e falou para mim, você não dá risada. Ele falou, você é muito fácil falar isso, mas você deve ter uma igreja aqui que pagou as 4 passagens sobre esse livro. Aí eu dei uma risada e ele ficou nervoso. Você está vendo que não? Não estou tirando onda de você não, calma aí. Eu falei, ninguém, deixa eu te falar, a igreja, você está profetizando que a igreja é próxima, glória a Deus. Eu falei assim, lá na igreja, meu irmão, a igreja não pagou a passagem não. Os irmãos se uniram, se juntaram, alguns ajudaram a pagar, e tem irmãos que até de fora, que são da igreja, pagaram as passagens. Aí ele falou, você está assim, porque vocês 4 estão aqui, veio você e sua família, eu estou longe da minha esposa. Aí eu virei para ele. Eu olhei para ele e falei assim, fala. Eu falei, então, você vende o DVD. Você confirma o DVD que você vende. O DVD que você vende deu para trás a você, não deu para trás a sua família. Eu não vendo DVD, eu creio no meu Deus. O meu Deus deu para trazer isso para todo mundo. O que eu posso fazer? Uns confiam em carros, outros em cavalo, eu confio no Senhor. Eu falei, meu Deus deu dinheiro para nós falar aqui. Você crê no DVD? O seu DVD deu para pagar só para você, então eu não posso fazer nada. Irmãos, eu saí de lá criando inimizade. Ele falou, mas desse jeito você vai criar inimizade com os outros, você falou para mim. Porque eu já não estou gostando de você. Eu não estou aqui para você gostar de mim. Eu não estou aqui para ser aceito. Eu vim como a grande comissão de Cristo para deixar um legado. Então eu fui conversar com muitos moçambicanos lá, e eles falando que eles têm tido um preconceito para receber brasileiros. Escuta o que eu estou te falando. Para receber pastores brasileiros lá. Eu fui pregar numa igreja que a pastora ligou antes para o Rosana, estava na casa do Rosana, e ele falou que ela ficou 1 hora com o telefone perguntando tudo da minha vida, da minha esposa. Por quê? Por que eles têm tido receio de receber brasileiros? Só para você entender a nossa importância desse país. Você entender aonde você está, onde Deus te plantou. Porque eles têm recebido muitos brasileiros lá que têm pregado no Evangelho que não é do reino. Brasileiros que vão para lá, vou te contar algumas histórias. E ele veste 3 camisetas, uma em cima da outra, e aí ele está andando na rua, ele vê uns menininhos tudo sujo e tal, ele fala, deixa eu tirar uma foto com vocês. Tira. Aí o safado, pilando assim, vergonha, vagabundo, tira a camiseta, aí agora está com outra camiseta, vai com as outras coisas, tira. Aí ele tira umas 3 fotos, 4 fotos com camiseta diferente e vai postando no Facebook em dia diferente, falando, hoje estou em tal lugar, no meu projeto missionário na África. Estou te contando, algumas só das coisas. Aí passam alguns dias, ele coloca, era no mesmo lugar, as mesmas crianças da rua, ele só trocou a camiseta. Você acredita nisso? Hoje eu estou em tal lugar, o projeto manda a sua oferta, e o povo dando dinheiro. Aí a gente aqui que vocês conhecem faz um trabalho, você fala, irmão, nos ajude e tal. Muitas vezes você fica, e tem gente pilantra lá que está roubando eles, usando a imagem deles. Então eles falaram, pastor, nós estamos muito precavidos com muitos brasileiros, porque muitos têm feito isso. Eles acham que a gente tem Facebook, a gente acha que no Facebook dessas coisas depois. Então, irmãos, aconteceu isso, falei, Deus, eu nem consegui dormir aquela noite, eu tive enjoo disso, por causa de nojo daquele cara lá fazendo. Eu falei, meu Deus, o que o Brasil está importando para a África? Nós já trouxemos muito de lá e colocamos como escravos aqui. Agora nós temos que estar revindo. E nós estamos agora roubando eles a segunda vez, pregando um evangelho mentiroso. Eu entendi, nós podemos curar os enfermos, sim, nós podemos expulsar demônios, sim, mas não podemos fazer isso sem levar o evangelho do reino junto e dizer que ele é a salvação, e dizer que no reino de Deus há renúncia, há entrega e há sacrifícios. Então eu chegava nas igrejas e eu dizia, irmãos, como que é te pregar aqui? Como assim? Estou entendendo, não é que os brasileiros quando vêm aqui, eles cobram para pregar aqui. E eu vendo aquelas crianças com a calça rasgada, muitos aparecendo até a parte de baixo. Eu falei, meu Deus, não é possível que isso está acontecendo. É um pesadelo. Nós estamos aqui para fazer diferença. Nós precisamos correr, Deus precisa dar pressa nos nossos pés para que nós possamos pregar em toda essa nação e em outros países para dizer que existem pessoas no Brasil que não se dobraram para isso.
senão nós vamos ser conhecidos como uma nação ladra, uma nação que prega o evangelho mentiroso. Então, eu falei, Deus me dá oportunidade. Eu vi um menino, um jovem, cheio de Deus, e ele ficou responsável por levar esse pastor em um monte de lugar. Deus é tão bom, irmão. Um dia esse jovem ligou para mim: pastor, nós vamos fazer uma reunião em tal lugar, queria que o senhor fosse lá pregar, porque a gente não teve oportunidade de ficar com você. Hoje. Na hora que eu entrei no carro, já comecei a trabalhar. Só não falei o nome dele. Esses caras que vêm aqui cobrar dinheiro, esses caras que vêm cobrar dinheiro, não aceito esses caras, não faz um favor para mim, não dá muito para esses caras pregar. Eles são ladrão, eles não são de Deus. Esses homens servem a eles mesmos e tal. Eles começaram a chorar em casa. Estava ele, mais um rapaz, mais dois irmãos, começaram a chorar: pastor, é esse evangelho que nós estamos precisando, é esse evangelho que nós estávamos clamando. Comecei a pregar para eles: o evangelho de Deus é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Eles começaram a chorar, porque nós tínhamos várias dúvidas e ninguém nos esclarecia. Você veio nos esclarecer. Aí quando terminou o culto que eu preguei, aí eu fiquei mais emocionado. Ele falou: já que você não cobrou nada, não pediu nada, nós temos que dar alguma coisa, nós pedimos para a igreja trazer alguma coisa. E aí eu tenho a foto, não sei se a foto está aí, mas aí eles vieram aquelas irmãs com aquelas bacias, com cebola, com batata, com couve, que elas plantam, e elas cortaram e trouxeram para mim. Olha essa. Elas trouxeram a parte da plantação delas para mim, como oferta. Trouxeram os legumes, trouxeram as couves. Falaram assim: nós queremos honrar o profeta de Deus. Eu falei: meu Deus, isso é tremendo. Eles entenderam que antes eles estavam sendo roubados, e entenderam agora que eles estavam diante de alguém que falava a verdade. Mas por que então, Diego, quando Deus nos convoca, nós temos que estar atentos? Porque quando você está atento ao que Deus está falando, você não está distraído com outras coisas. Aquele que mistura a vontade dele com a vontade de Deus, ele não vai ser fiel a Deus. Ele não vai ser fiel ao propósito de Deus. Jesus falou para ele no verso 3 em diante: não leve nada pelo caminho, não leve bolsa, não leve alforje, não leve pão, não leve dinheiro, não leve duas túnicas. O que Deus está falando para eles? Deus estava querendo que eles ficassem com frio? Deus estava querendo que eles ficassem com fome? Não. Deus estava querendo dizer: não se preocupe com essas coisas naturais. Eu vou cuidar de pessoas que cuidam de você, enquanto você cuida das minhas coisas. Então, se você, naquela época não tinha padaria, então se o cara queria comer pão, ele tinha que colher, plantar o trigo, arar a terra, plantar o trigo, colher o trigo, preparar o trigo, preparar o fermento, fazer o pão para ele preparar para ir para a viagem. Jesus falou: não tem tempo, a seara é muito grande, vamos logo, não leva pão, não leva nada, vai. Não tinha roupa para vender naquela época, a pessoa tinha que preparar o linho, ela tinha que preparar a lã da ovelha, tecer, fazer roupa. Então, seu irmão, não tem tempo, não se preocupa com os negócios, não se preocupa com esses detalhes. Vai, que eu vou levantar pessoas para dar roupa, pessoas para dar comida, pessoas para dar lugar para você dormir, casas para você entrar e poder dormir. Vai, só prega o evangelho para ele. Quantos entendem? Só vai. Só vai. Aí nós fomos. Então eu falei: eu não vou ficar preocupado com nada, eu vou me dedicar a esse projeto. E enquanto eu estava lá, eu estava inteiro. Irmãos, todos os dias Deus provou o nosso comida. Quando o nosso dinheiro tinha quase acabado, porque a viagem foi muito alta, o combustível, hospedagem e os vistos ficaram altos. Só de combustível e de visto eu gastei mais de R$3.000. Só de visto e combustível, mais de R$3.000. Nós compramos um brinquedo para as crianças com quase R$1.000 para presentear as crianças, presenteamos mais de 300 crianças. E então Deus proveu. Deus nos surpreendeu. Quando nós chegamos na África do Sul, que é um país mais desenvolvido, nós começamos a pregar no sábado para vários pastores. E aqueles pastores então começaram a se levantar e falar assim: vamos levar ele para almoçar. Levava nos melhores restaurantes para almoçar. Eu tinha até vergonha porque eu tinha dado as roupas boas minhas, eu dava uma roupinha simples. E eu passava lá no restaurante, os africanos tudo vindo, os negros e os brancos, olhando para mim e dizendo: por que eles estão vindo aqui? Eles estão vindo você. Eu estava com uma blusa do Rodrigo, deu uma calça para o Adriano, não tinha mais meia, estava usando as roupas sem meia, eu estava tudo esquisito, e o povo olhando para mim,
e ele sentado, meu Deus. E aí eles falam assim, coloca camarão para eles, coloca peixe, nós estamos pagando almoço, eles vão comer o que o senhor quer tomar, o que eles querem comer. Nos 5 últimos dias, eles pagaram, nós comemos todo dia, 5 dias na nós comemos em um restaurante fora todo dia. Você pode ficar feliz por dia, né? Você está com raiva por comer no restaurante? Pelo amor de Deus, dá uma glória a Deus. Você quer que eu passe fome, dá uma glória a Deus. E aí, nós pregamos em mais de 4, 5 igrejas na África do Sul, e os pastores começaram a ficar impactados com a mensagem. Eu comecei a pregar, para você ter uma ideia, na África do Sul, sabe o que eles faziam? Eles começaram a trazer dinheiro, colocar no pé. Porque eles estavam entendendo que aquela palavra, a palavra que deu contra dinheiro, que Deus ia limpar os cultos da África do Sul. Porque lá na agora aqui, uma coisa. Aqueles caras que pura e dinheiro. Aí eu preguei no dia que eles começaram a dar dinheiro, eu falei, Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer a sua obediência. Só trazendo a comissão de Cristo, só o nome de Deus. Aí quando terminou, o pastor chegou no último dia, terça-feira, no último dia que ele pregou lá, juntou todos os pastores de todas as igrejas que nós pregamos, e eles deram para nós uma oferta. Eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei assim, não, veja só, eu não preciso de dinheiro. Todas as nossas despesas já foram pagas. Está tudo pago, a viagem está paga, tudo certo. Só não, você não está entendendo. Nós não estamos pagando pelo que você fez. Nós entendemos o que você pregou aqui. E nós queremos lançar uma semente na sua vida. Porque você foi a primeira vez que alguém veio aqui pregar. E não falou sobre dinheiro, não cobrou, não gostou dele. Então nós queremos honrar você. Aí, cada lugar que eu vou, era de um jeito, lá era rico. Eu peguei aquele dinheiro, era um bolo assim. Eu falei, meu Deus, o que? Aí o pastor olhou e falou, nossa, isso daí dá para você fazer muita coisa, você quer trocar o dinheiro que você quer fazer. Aí Deus falou comigo, não, o dinheiro é seu, mas você não vai levar o dinheiro, você vai gastar nessa terra. Aí eu falei, então vamos lá. Fui lá no supermercado, falei, o que é coisa gostosa aqui do lado da minha? Vamos comprar. Comprei as coisas, comprei pasta no rio, comprei ketchup de vidro, gostoso, grudei nas luzes do Brasil. Aí eu olhei e disse, nossa, vai o dinheiro no carro, tem mais dinheiro ainda. Aí o pastor falou assim para mim, vamos lá comprar tênis para os seus filhos que estão usando esses tênis velhos, ele deixando tudo lá. Levou ele na hora, comprou um tênis para cada um. Vocês sabem que eu não escondo nada de vocês. Aí ele falou, mas tem muito dinheiro ainda aqui, você tem que gastar mais. Eu falei, Deus, o que você está fazendo com a gente? A gente veio aqui abençoar. Ele falou assim, vocês abençoaram essa terra, agora vocês vão usufruir. Aí ele olhou e falou, o que você tem vontade de ter? Eu tenho vontade de ter um notebook, um iPad. Eu nunca tive. Eu sou pastor, eu gosto de levantar isso direitinho, né? Eu ia pregar lá, preguei, irmãos, eu preguei 15 ministrações. É muita pregação, 15. E aonde que é meu iPad? Minha cabeça. Nasceu o cabelo branco do meu filho. E aí ele falou, vou lá ver meu iPad então. Cuidado, irmãos. Olha aqui meu iPad. Ele falou assim, você vai comprar sua iPad, esse dinheiro é para você comprar o iPad, e dá para comprar capinha ainda. Eu falei, sério, eu vou comprar o iPad? Eu falei, Deus do céu, eu vou comprar não. Aí ele falou, porque senão o povo achar que eu vou ver o dinheiro. Se eu chegar lá na igreja, eu vou falar assim, cara, ninguém vai falar, né, meu pastor, já lá, pediu dinheiro para comprar o iPad. Aí ele falou, onde você for, compra para você precisa colocar suas pregações. Aí eu falei assim, né, não vou usar no primeiro domingo, não, você vai desconfiar. Aí eu falei, você quer saber do negócio? Quem me conhece, quem me ama, sabe quem eu sou? Aí tá aqui a pregação bonitinha, ó. Que legal, cara. Glória a Deus, você pode aplaudir isso aí. Deus é bom. Deus é bom. Amém. Deus é bom em todo o tempo. Então Deus falou, não leva nada. Como disse, eu vou dar para vocês. Vocês. Aí sabe o que eu entendi? Deus me surpreendeu pelo dia que você nunca me pediu nada. Você só me serve. É por isso que eu vou te dar tudo que você precisa. Aí eu cheguei de viagem. Estava sem carro. Eu falei, nossa, tem que pegar meu carro. Quem dentro do meu carro estava amassado na frente, por trás e por diante, sobre ti coloca a tua mão. É igual aquele versículo.
pela frente, por trás, pelo lado, sobre estava amassado do outro lado. E aí só faltava o teto para ser amassado. Eu falei, Deus. Aí o irmão dele de Varginha levou meu carro embora. Aí eu fui lá em Varginha buscar meu carro. Depois de São Antônio. Ele deixou meu carro novo, arrumou o carro todo. Eu falei, quanto que é um serviço? Ele falou, uns 3 mil. Falei, mas e aí? Falei, mas você está ofertando, você está na bênção. Você estava cuidando das coisas de Deus e eu fiquei cuidando das suas coisas. Ele falou, eu não posso ir para os lugares pregar. Então eu sou por mineiro, eu vou arrumar teu carro para você ficar feliz e você prega hoje. Eu falei, Deus, tu és lindo. Tu és tremendo. Você pode aplaudir o seu feliz? Aí eu cheguei em casa de viagem, eu estava com vontade de comer uma banana, não vamos no mercado ainda. Aí eu olho, tem banana em casa. Deixaram fruta em casa. Deixaram arroz, deixaram as coisas em casa. E Deus vai bom demais. Tudo que nós precisamos é somente ser fiel à chamada dele. Ele chamou, obedece. Você não pode ter intenção, não, eu vou pregar porque eu tenho isso, porque eu tenho. A palavra de Deus diz, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5. 2 Timóteo 2, 4 e 5. Você está feliz? Amém. Amém. Diz assim, nenhum soldado que se deixa envolver pelos negócios da vida, já que deseja agradar a quem pode ser. Semelhante, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Aqui ele fala que se um soldado se envolve com os negócios fora da guerra, ele não agrada aquele que o chamou para a guerra. Ele comparou aquele que vive para Deus como alguém que é alistado por uma guerra. E quando ele chega na guerra, ele não consegue se concentrar na guerra porque ele está preocupado com as outras coisas. Aqui, vida no grego é bios, que significa uma boa vida, com bens e riquezas. Então ele está querendo dizer que uma pessoa que é alistada por Deus não pode ficar preocupada em ter uma boa vida, em ter um conforto. Você não deve medir as suas decisões nisso. Nós fomos para lá sem preocupar com nada. Muita gente falou muita coisa. Meu pai me falou, cuidado para ele não raptar a sua mulher lá. Aí eu vou ter que abrir um ramo para resgatar ela lá. Irmãos, todos os pastores homens que vão cumprimentar minha mulher, com respeito por ela, respeito dos nossos filhos. Nós fomos super bem cuidados, tratados. Não teve um único dia que nós tivemos que preocupar e preparar uma comida. Eles preparavam tudo para nós estávamos só pregando a palavra do reino. Pessoas foram curadas na terra. Foi tremendo isso. Então o soldado que vai para um propósito, ele não pode preocupar em ter uma boa vida. Ali vida no original é uma boa vida. Mas está em discordância dele. A Bíblia fala que aquele que serve a Deus, ele tem uma vida em abundância. Deus não está falando que ele não vai te dar uma vida boa. Ele está proibindo você de preocupar com isso. Como você está entendendo? Porque quando você se preocupa, peraí, eu vou lá, mas será que lá vai ter lugar para dormir? Será que não tem risco de eu ficar doente? Será que não tem risco de judiar do meu filho? Quando você está assim, você está dividido. Você está preocupando com o seu conforto, com o seu bem-estar. Você não está preocupando com a missão. Agora Deus não está querendo dizer que você vai, Ele não vai te dar tudo aquilo. Ele está querendo dizer para você não se preocupar com isso, que isso Ele vai te dar. Você se preocupa com o propósito. A Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é a justiça de Deus, é a alegria do Espírito Santo. Amém? É a paz. Então você não precisa se preocupar com o que acabei de investir. Ah, pastor, eu não preciso me preocupar, mas como é que eu vou investir? Não, você vai se investir, Ele vai te dar, mas você não é a sua parte de dever se preocupar com isso. Você deve estar se preocupado com o reino, com o propósito. Gasta sua energia se preocupar em realizar as coisas de Deus. E Ele vai cuidar das coisas para você. Quando você entendeu? Aquele que entra nessa grande comissão, ele está proibido de se preocupar. Então a palavra aí quer dizer isso. Não se preocupe em ter conforto, em ter uma boa vida. Então, dentro disso de soldado, nós vamos ver Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1 a 8, que fala sobre as leis da guerra. Quando um soldado ia para a guerra naquela época em Israel, o que era proibido? Quem não podia se alistar na guerra? Vamos ver. Às vezes eu estou dando uns brancos na minha cabeça, se perdoe, por causa do cansaço, ainda que são 10 horas de voo na volta.
eles falam que a sensação do nosso corpo é de 7 horas de horário. Na verdade, são 4 por causa do horário, porque a mãe sente no corpo 7. Então, está tudo desregulado, leva alguns dias. Mas vamos para Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1 a 8, que diz: quando vocês forem para a guerra, quando os seus inimigos vierem em cavalos e carros, o exército maior que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Amém? Você vê que a primeira coisa que Deus está preparando os soldados é o quê? Não ter medo, confiar em Deus, não se preocupar com as situações. Então ele fala: quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, não tenham medo, não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles, porque o Senhor seu Deus acompanhará, e o Senhor seu Deus lutará por vocês contra os seus inimigos para dar a vitória a vocês. Então os oficiais dirão ao exército: existe alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Quer dizer, alguém que construiu uma casa e ainda não usufruiu dessa casa? Então eles estão fazendo uma chamada. Quantos estão entendendo? Então o líder do exército fala: olha, existe alguém aqui que construiu uma casa e ainda não aproveitou dessa casa? E se alguém dissesse que sim, então volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e ou desfrute da sua casa. Então ele não podia ganhar, ele era tirado. Vamos entender? Então o cara está lá na guerra, vai ficar assim: poxa, olha, o cara não lutou ainda, olha para mim, poxa, eu estou indo a lutar e vai que eu morro. Como é que faz? Eu não vou experimentar aquela casa que eu fiz tão boa, eu não vou experimentar a piscina, eu não vou usar a sauna, eu não vou usar aquele quarto tão bom. Deus não queria esse povo lá. Por quê? Aquele que estava com o coração dividido, preocupado com o seu bem-estar, com a sua vida, ia entrar na guerra dividido, que Deus não poderia agir por intermédio dele. Entendeu? Então vamos entender que quem está dividido, Deus não pode vir e agir por intermédio dele para que ele cumpra um propósito. Quem entendeu? Quero ensinar isso para você. Quando você tiver um propósito, Deus não fica dividido. Não pense num monte de coisa ao mesmo tempo. Se dedica ao propósito, só nisso. Olha a outra coisa que ele fala: há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte aí para a sua casa para que não morra na guerra e outro desfrute da sua vida. Então existe alguém que plantou uma vinha, não comeu das uvas ainda? Ah, estou aqui, então pode ir embora, não precisa lutar não. Porque eles não queriam pessoas divididas, dedicadas à guerra e dedicadas à sua própria vida. Amém? Alguém comprometido para casar-se? Volte ele para a sua casa para que não morra na guerra e o outro se case com ela. Amém? Ah, eu estou para casar, então sai da guerra, não pode casar não pode guerrear não, senão sua mulher vai ter que casar com o outro, ficar triste, sai daí. Então vamos ver mais. Volte ele para a sua casa para que não morra na guerra e o outro se case com ela. Por fim, os oficiais acrescentaram: alguém está com medo e não tem coragem? Volte para sua casa para que os seus irmãos israelitas também não fiquem, porque aquele que tem medo, ele contamina os outros. Então aquele que tinha medo não pode ficar, vai embora, senão você vai desanimar o resto do exército. Terminou essas chamadas, só os que sobravam do dia de guerra. O que nós acabamos de ver em 2 Timóteo? Que aquele que se coloca na guerra, no exército de Deus, ele não pode ficar dividido com coisas desse mundo. Quando Paulo escreveu isso, foi baseado nesse texto. Então nós somos um exército de Deus nessa terra. Quando existe uma catástrofe natural, eles mandam o quê? O exército para trazer o quê? Alimento, segurança, colocar ordem. Não é assim? Então nós somos um exército de Deus. O mundo precisa de nós. Mas não pode para essa guerra a gente ficar o quê? Abre a minha casa. Ah, não é o meu cara. Ah, quando eu voltar. E o meu cachorro. É o meu cachorro, eu gosto dele. Né? Feliz, cheio de cachorrinho do lado dele. Namorar. Cheio de espaço para ele correr. Está na maior alegria. Não está, Leandro? O mar está lá. No mar aí. Está com um shake ali reinando. É uma alegria. Deus é bom. Quando eu falar Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Então, Deus tem nos dado uma missão nesse tempo. Como igreja, nós não podemos desviar do propósito. Amém?
Não podemos ter interesse. Por que aquele pastor teve que ser exortado por mim? Porque ele misturou o propósito de Deus com os negócios pessoais. Não, desculpa, por que eu vendo DVD? Porque eu preciso de dinheiro para pagar as minhas viagens. Pode ver que todos esses que estão pedindo dinheiro, eles têm uma desculpa. Não, porque eu preciso pegar, mas eu preciso sustentar minha casa. Quem sustenta minha casa é Deus. Se Deus tocar no teu coração para ofertar essas coisas para mim, amém. Se você não quiser, Deus vai levantar outro. Porque a obra é dele. Eu não sou funcionário dessa igreja, eu sou servo de Deus. Se essa igreja falar assim, a porta, oferta, não dá mais nada para o pastor. Deus vai levantar um domingo, dono de alguma coisa, vai falar, dá o salário para aquele pastor na conta pregando o evangelho. Deus ele é poderoso. Então não nos devemos nos preocupar com essas coisas, somente com o propósito. Quantos Deus está chamando hoje para a grande comissão? Jesus chamou os discípulos, falou: olha, não leve várias roupas, não leve várias bolsas, não leve pães, simplesmente vão. Pregue este evangelho do reino e também cure os enfermos. O que Deus queria dizer é o que? Não use a cura como um slogan de propaganda para atrair pessoas. O principal é o reino. É o reino de Deus. As curas serão consequências. Os milagres serão consequências. Vamos pregar o reino de Deus? Amém. Vamos trabalhar para o reino de Deus? Amém. Quantos estão comigo para trabalhar juntos para Deus? Quantos estão comigo para nós podermos incendiar essa cidade? Amém. Quantos estão comigo para influenciar pessoas do seu trabalho? E as pessoas vão falar assim: eu quero ir lá na igreja. Como vocês falaram para mim, eu quero ir lá, eu quero conhecer essa igreja, eu quero estar lá. Como outros estão vindo, muitos vêm. Em nome de Jesus, vamos colocar de pé. Senhor, nós te louvamos nesta manhã pela tua presença, pelo teu poder e obrigado, Senhor, por cada um que está aqui. Obrigado que nós estamos em paz, estamos de volta. Eu quero chamar a família agora. Nós estamos em paz. Nós estamos de volta para estar com nossos irmãos. Nós te louvamos. Tu és bom. Obrigado por essa igreja, Senhor. Obrigado por eles terem ouvido o chamado do Senhor para nós. Eles ofertaram, eles oraram, eles se preocuparam conosco. Obrigado, Senhor, por todos que de alguma forma nos ajudaram, nos abençoaram. Nós agradecemos por todos, nós abençoamos por todos.